estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos conversar sobre termos essenciais e integrantes da oração. Vamos fazer uma breve revisão a respeito dos tipos de sujeitos, tipos de predicados e dos seus complementos. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas de língua portuguesa para os 7º anos. Mais uma vez quero mostrar aí o quanto que eu aprecio a ação de vocês de estarem aí cuidando do intelecto, enriquecendo aí com os nossos conceitos apresentados durante as aulas, realizando as atividades. Isso mostra o quanto que vocês são motivados, responsáveis, interessados pelos estudos, E vão aí cada vez mais se tornando mais inteligentes. Parabéns! Então, vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. A gente vai reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos. Então, vejam, para início de conversa, você sabe o que são termos integrantes de uma oração? Por essas palavras, essas expressões, vocês se lembram? De terem já estudado isso? Vejam, vamos relembrar, os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado em torno dos quais as orações são estruturadas. Já os termos integrantes da oração são complementos verbais. Vamos ver mais exemplos aqui para a gente poder entender bem isso e relembrar. Termos integrantes da oração. Alguns verbos e nomes não possuem, em determinadas orações, sentido completo em si mesmos, necessitando de outros termos que os complementem. A esses termos damos o nome de termos integrantes da oração. São eles os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, o complemento nominal e a agente da passiva. Então, trouxemos uma atividade aqui para começar aquecendo a nossa memória com relação a essas palavras, esses conceitos. Então, nós trouxemos aqui o fragmento de um texto, é uma lenda. Então, a gente vai ler o trecho dessa lenda e observar os verbos e as locuções verbais destacados e responder as questões aqui presentes nas letras A, B e C. Então, nesse fragmento, temos a seguinte informação. Depois de ter jogado búzios para o mendigo, Orunmila resolveu rever sua escolha. A riqueza vem, mas a riqueza vai, pensou ele. Então, temos aqui as palavras que estão em negrito. Ter jogado, resolveu rever, vem, vai, pensou. Percebam que essas todas são verbos, E na letra A pergunta é, no período 1, depois de ter jogado búzios para o mendigo, que sujeito se refere à locução verbal resolveu rever, Orunmila resolveu rever sua escolha, Então, qual seria aí o sujeito a que se refere essa locução verbal? Já no período 2, quais são os sujeitos das formas verbais vem, vai e pensou, Então, o período 2 diz lá, a riqueza vem, mas a riqueza vai, pensou ele. E aí, quais seriam os sujeitos ao qual se referem esses verbos, vem, vai e pensou? E, para a letra C, classifique os predicados das orações dos dois períodos do trecho e justifique, Então, só para a gente relembrar antes de vocês fazerem a atividade, nós podemos ter predicado verbal e predicado nominal. O predicado verbal é aquele que indica a ação praticada pelo sujeito, Quando eu digo assim, o aluno fez a lição, fazer é uma ação, Ele resolveu os exercícios, ele fez a lição. Então, o verbo fazer aí é um verbo que me indica um predicado verbal, Ou seja, uma ação desempenhada pelo sujeito, que nesse caso é um sujeito simples, O aluno. Se eu disser, os alunos e os professores estão lanchando, já a gente tem aqui um verbo de ligação, Ou eu posso ter, o aluno está feliz,
né? Tenho aqui que o verbo estar indica o quê? Um estado de espírito do aluno. Então, feliz seria um predicativo do sujeito aluno, né? Seria uma característica dele, e o verbo aí é um verbo de ligação. Então, na frase o aluno está feliz, eu teria o quê? Um predicado nominal. Então, lembrem-se assim, ideias de ações praticadas pelo sujeito nos remetem a quê? Predicado verbal. Predicado verbal indica, então, ações. Já o predicado nominal, ele indica o quê? Estado de espírito ou características do sujeito. Ele faz ali o papel de ser verbo de ligação, né? Quando a gente analisa a presença do verbo, esse verbo vai constituir um predicado nominal, tá? Só para vocês se lembrarem. Com essas informações, tentem dar conta de responder as nossas atividades aí para aquecer a nossa aula.
E aí, pessoal, vocês se lembraram da diferença entre sujeito e predicado? E também a gente tem mais algo a acrescentar aí nessa nossa análise linguística, né? Os predicados também eles apresentam núcleos, né? Então vamos ver como ficou a nossa sugestão de resposta para vocês. Vocês provavelmente acertaram a resposta, porém a gente vai trazer umas informações a mais, caso vocês não tenham acrescentado aí essas informações que nós vamos mostrar nesse slide agora, vocês podem agora complementar a resposta de vocês, aprendendo um pouquinho mais sobre os termos essenciais integrantes da oração. Então vamos ver aqui o nosso slide. Vejam, no período 1, que sujeito se refere à locução verbal resolveu rever, o sujeito é ornumilá, né? Vamos retornar? Então diz assim, depois de ter jogado búzios para o mendigo, ornumilá resolveu rever sua escolha, né? Então no período 1, que sujeito se refere a essa locução verbal resolveu rever, ao ornumilá. Então, se vocês responderam isso, acertaram, né? Vejam, locução verbal é porque existem dois verbos juntos, né? Dois verbos juntos nós vamos chamar de locução verbal. Nesse caso é o verbo resolver e o verbo rever. Resolveu rever, portanto, uma locução verbal. E quem que resolveu rever é o sujeito da nossa frase, que é o ornumilá. Para a segunda questão da letra B, nós temos o período 2, né? E vocês têm que indicar quais são os sujeitos das formas verbais. Vem, vai e pensou. Então, o período 2 diz assim, a riqueza vem, mas a riqueza vai. Pensou ele. E aí? Qual seria o sujeito de cada uma dessas orações, né? De cada um desses verbos? Então, nós temos como resposta aqui, ó, para a letra B, o sujeito de vem e vai é a riqueza, né? Está lá explicitado, a riqueza vem, a riqueza vai. Então, quem vem, quem vai? Opa, tem o sujeito, a riqueza. Pois os verbos são os núcleos dos predicados, certo? E para o verbo pensou ele, vocês devem ter colocado ali que ele é o sujeito do verbo pensar, né? Pensou ele. Já para a letra C, classifique os predicados das orações dos dois períodos do trecho e justifique. Então, todos os predicados são verbais. Por quê? Porque os verbos são os núcleos dos predicados. A gente pode fazer aí essa afirmação. E também os verbos indicam ação, né? Vejam, depois de ter jogado búzios para o mendigo, então o ornumilá, que vai ser o sujeito, né? É ele que jogou búzios, então ter jogado a gente remete ao quê? É uma ação praticada pelo sujeito, portanto é um predicado verbal. Sempre que for ação, o predicado será verbal, né? Resolveu rever sua escolha, né? E aí a gente tem aí as outras situações que nos indicam termos a presença dos predicados verbais, ok? Então, continuando, vamos aprender um pouquinho o que é objeto direto, o que é objeto indireto, só para a gente retomar, né? Quando eu digo assim, ele resolveu, eu posso colocar um ponto final depois de resolveu? Não, né? Alguém vai perguntar, peraí, está faltando alguma coisa. Ele resolveu o quê? Quem resolve, resolve alguma coisa, né? Então, ele resolveu fazer os exercícios de casa, fazer a tarefa de casa. Opa, agora sim eu tenho um complemento para o verbo resolver, né? E quando eu digo ali, resolveu fazer a lição de casa, eu tenho o objeto direto do meu verbo, que é transitivo direto. Por quê? Porque ele pede um complemento, né? Resolveu. Quem resolve, resolve alguma coisa. Então, a frase não pode parar por ali no verbo e fazer um ponto. Eu preciso de complementos, né? Então, às vezes, a gente tem nesses complementos o objeto direto. Então, vejam, o objeto é um complemento verbal, ou seja, é o termo da oração que complementa o sentido do verbo, seguindo-se a ele. Não é necessária uma preposição para estabelecer a regência verbal entre o verbo e o objeto direto. Então, não tem que ter preposição, né, gente? Então, por exemplo, resolveu rever sua escolha. Sua escolha é o objeto direto do verbo resolver. Agora, vamos pensar que nós estivéssemos aqui com o verbo gostar. Opa, o verbo gostar exige a preposição de, né? Eu não posso dizer, ele gosta da discórdia. Né? Eu não posso afirmar essa frase sem a presença da preposição de, né? Dizer ele gosta de discórdia.
né? No inglês é possível você fazer isso, né? Eu posso dizer eu gosto de maçã, I like apple. Eu não preciso do of, que seria o de, para complementar o sentido do verbo. Já em português, não. Em português, né, se eu digo eu gosto de alguma coisa, eu tenho que dizer eu gosto de maçã, eu gosto da fruta, enfim, né? Tem que ter de mais a formando da, a presença do de tem que estar com o verbo gostar. Por quê? Porque o verbo gostar exige essa preposição, né? Então, ele gosta dela. Opa, de mais ela formou o dela. Então, a gente tem ali a presença do de. Então, sempre que o verbo exigir uma preposição, a gente vai dizer que ele é um verbo transitivo indireto. Portanto, ele vai pedir um objeto indireto. Por que que é indireto? Porque tem que ter a preposição junto, né? Não vou dizer ele gosta de fazer exercícios. Alguém vai dizer, não, está faltando alguma coisa aí. Ele gosta de fazer os exercícios. Então, o de é essa preposição que é exigida pelo verbo gostar, porque ele é transitivo indireto. Sem a preposição, ele não mantém o mesmo sentido, certo? Então, a gente tem aqui ó, o objeto indireto, né? Que é um complemento verbal, isto é o termo da oração que complementa o sentido do verbo, seguindo-se a ele. É necessária uma preposição para estabelecer a regência verbal entre o verbo e o objeto indireto. Vamos ver na prática como que fica aqui o exemplo para facilitar a nossa vida. Então, ter jogado búzios para o mendigo. Opa, quem jogou búzios para alguém. Esse para é uma preposição. Né? Então, a gente tem que búzios é o objeto direto, porém, para o mendigo é um objeto indireto. Por quê? Porque traz a presença da preposição para. Né? Se ele falasse assim, depois de ter jogado búzios, o mendigo, já não vai dar certo. Tem que ter a preposição para ali para complementar. Então, se tem que ter a preposição, a gente tem aí a necessidade de um objeto indireto, né? Porque o verbo é VTI. Temos aqui a sugestão para vocês fazerem a leitura do conto, né? Esse é um conto sobre uma chuva leve, uma mangueira em flor e o poder da imaginação. É narrado em ricas palavras e cores que o transportarão a uma pequena aldeia localizada no Chad, um país africano. Lá você vai sentir o calor, saborear a refrescante chuva de manga e conhecer um rapaz chamado Tomás. Então, o que a gente leu acima é o que a gente chama de quarta capa do livro Chuva de Manga, de James Rundorf, né? Fica a dica aí, de repente, para vocês emprestarem na biblioteca e fazer a leitura. Sobre o trecho, este é um conto sobre chuva leve, uma mangueira em flor e o poder da imaginação. Letra A, o que significa a expressão uma mangueira em flor e o poder da imaginação? B, no trecho, este é um conto sobre uma chuva leve. Qual seria o sujeito e o tipo de predicado da oração que compõe esse período? Explique. E, na letra C, ainda sobre o mesmo trecho, qual o predicativo do sujeito ou o complemento do verbo? Um tempinho para vocês fazerem aí a nossa segunda atividade.
E aí, retornando, galera, vamos ver nossa sugestão de resposta para vocês. Então, vejam, na letra A, né? A expressão uma mangueira em flor e o poder da imaginação faz referência às histórias que dão asas à imaginação, que podem ser contadas para as crianças debaixo da mangueira que está florescendo, né? Já para a letra B, este é o sujeito e o predicado, né? A gente tem o caso que eles são nominais, pois o verbo ser é um verbo de ligação e o núcleo dele é um conto, predicativo do sujeito, né? Já para a letra C, o predicativo do sujeito é um conto. Então agora a gente sugere uma atividade de mão na massa para que vocês usem uma plataforma virtual gamificada, né, o Word Wall, e vocês podem fazer aí um jogo, né? Veja a possibilidade do professor organizar para vocês aprenderem mais sobre os termos integrantes da oração, ok? Então nessa aula a gente fez a leitura de fragmento de uma resenha de livro, aprendemos um pouco mais sobre sujeito e predicado, espero que vocês tenham gostado e até breve.